A cura interior pela palavra de Deus. Lição 17. Cura pela palavra de Deus para a aflição. Consolo celestial. Texto base, Apocalipse, capítulo 1, dos versos 9 ao 20. Assim diz a tradução na linguagem de hoje. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino. E também aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como a voz de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do seu peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os seres humanos precisam de inúmeras necessidades, como alimento, água, ar, amor, companhia, realização e esperança. Carecemos inclusive de muito consolo, porque são muitas as aflições do homem. Quem não está passando por elas, já passou ou vai passar. O livro de Apocalipse, e todo ele é uma visão de consolo. João, com 95 anos de idade, exilado na ilha de Patmos, castigado por sua fé em Cristo, João sabia que seus amigos e irmãos estavam vivendo maus momentos pela severa perseguição do Império Romano. O coração de João afligia-se por não poder acompanhar seu povo num momento tão difícil. Então, repentina e grandiosamente, os céus se abriram para que ele fosse agraciado com a maior e mais majestosa das revelações já concedidas por Deus a um ser humano. João recebeu uma visão que traria consolo, não apenas para ele, mas também aos seus contemporâneos perseguidos, bem como a
todos que através dos séculos viessem a enfrentar perseguições. A realidade da aflição. A visão da ilha de Patmos nos traz à lembrança o fato de que a nossa vida é pontilhada de aflições, tribulações, sofrimentos. João se intitula irmão e companheiro na tribulação. Ao contrário de João, a teologia da prosperidade ensina que, segundo a sua doutrina, o servo de Deus não adoece, não perde o emprego, não passa dificuldades e não pega resfriado. Queridos, a Bíblia nos encoraja a permanecer firmes, nos exorta a perseverar na fé, mostrando que através de muitas tribulações, o que importa é entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. A tribulação faz parte da vida do servo do Senhor, mas o consolo também. A promessa do consolo. João olhava para as águas do mar com um coração cheio de saudade e preocupação. Então, eis que a voz do céu intervém em meio à dor, à aflição e às apreensões do discípulo amado. Como é bom escutar a voz do Senhor num momento desse, em meio à tristeza e tribulação. O propósito do consolo celestial é nos inspirar a dirigir o nosso olhar para aquilo que Deus ainda há de realizar. Algo que é maravilhoso em João é o fato de que ele era um ancião de olho no futuro. Com isso, tornou-se uma pessoa admirável. Normalmente os idosos vivem do passado, relembrando as histórias dos anos que se foram e lamentando com nostalgia os bons tempos que não voltam mais. O apóstolo João, mesmo com seus 90 anos, no fim da sua vida, ainda pôs os olhos no futuro. Ele ainda se interessava pelo que Deus ia fazer. A divindade do Consolador. A aparência com a qual Jesus se apresentou a João em Patmos é majestosa, repleta de glória e de poder. Ele renova nossa esperança, principalmente quando nos sentimos impotentes, abatidos e vulneráveis. Cristo sabe de tudo o que se passa em nosso interior e à nossa volta. Da mesma forma como estava vendo João, os crentes da Ásia e as suas necessidades. A reação do Consolado. Tanta glória, tanto poder e tanta majestade revelados por Jesus acabaram por fazer com que João caísse por terra. A visão que deveria despertar confiança gerou medo. Veja o verso 17. João percebeu que todo aquele poder não estava contra ele, mas a seu favor. Quantas vezes, como João, deixamos de reconhecer a mão de Jesus nos acontecimentos? Somos vítimas de uma verdadeira miopia espiritual. Ficamos assustados com os fatos e caímos desfalecidos. Entregamos os pontos. Não percebemos que por trás de tudo está a mão do Senhor, operando nos acontecimentos e promovendo a nossa restauração, a nossa libertação, nos socorrendo em meio às aflições. Não depende do lugar onde houver um cristão precisando dele, uma alma passando por aflição, Jesus ali estará. Pode ser numa ilha deserta, nas profundezas do oceano, no anonimato da cidade grande,
na solidão de uma cela ou na intimidade de um quarto. O Senhor suavizará o sofrimento, dará conforto, enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso, não tema, permita que o cuidado, a promessa, a visão e a presença de Cristo consolem o seu coração. Amém. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. 1 Pedro, capítulo 1, versos do 1 ao 12. 1 Pedro, capítulo 3, versos do 11 ao 15. Romanos, capítulo 8, versos 31 ao 39. E Atos, capítulo 16, versos 23 ao 25.